Olá, o meu nome é Ruben Cândido e seja bem-vindo ao Fala-me Disso. Este é o nosso terceiro episódio e eu não poderia começá-lo sem antes de mais agradecer todo o apoio, todo o feedback positivo que eu tenho recebido da tua parte. Muito obrigado. Ainda não subscreveste o canal do Fala-me Disso no YouTube? Eu não sei do que é que estás à espera. Não percas mais tempo, subscreve já, ativa as notificações porque é desta forma que tu te mantens informado de todas as novidades. Se ainda não viste a minha entrevista com a Andreia Castro e com o Simão Teles, não te preocupes também, eu vou deixar aqui o link, mas não é para agora, porque agora eu vou estar à conversa com um amigo, ele chama-se Jorge Brasil Ribeiro. E o que é que ele tem de especial? Bem, há uns anos deixou tudo para trás, rumou ao Reino Unido em busca de novos horizontes. Vamos falar com o Jorge e vamos ouvir o que ele tem para partilhar connosco. Olá Jorge, então, como é que estás? Está tudo bem contigo? Olá, Ruben, está tudo bem? Obrigado e desde já obrigado pelo convite para participar neste podcast e espero que a gente vá ter uma conversa muito interessante. Eu tenho a certeza que sim. Eu queria começar, antes de mais, por dizer-te que as minhas conversas, normalmente, eu acabo por agradecer pronto, a resposta que as pessoas com quem eu tenho falado têm dado sem hesitar e dizem logo que sim. Contigo a coisa, tenho-te agradecer na mesma, obviamente, mas contigo a coisa aconteceu completamente de forma diferente. E o que aconteceu foi que eu ainda mal tinha acabado de fazer a promo e colocar qualquer coisa no ar para que as pessoas pudessem começar a conhecer o Fala-me. Tu vieste ter comigo e disseste: olha, eu quero falar contigo, eu quero participar, podemos falar disto, daquilo, podemos falar do que tu quiseres, e portanto eu pensei, e claro que sim, porque não, estamos aqui. O Fala-me Disso é isso mesmo, é dar a oportunidade a pessoas como quaisquer outras a mostrar a sua vida, a acrescentar algo e que de alguma maneira quem nos ouve possa identificar-se e possa rever-se. E portanto tenho a agradecer também, obviamente, a tua predisposição em estar aqui à conversa comigo e pronto, e vamos a isso mesmo. Tu neste momento resides no Reino Unido, portanto a mais de 2.000 quilómetros das tuas origens, mas eu acho que seria interessante nós começarmos por perceber como é que isto tudo se desenrolou e, portanto, começarmos por Portugal. Tu tens formação em gestão desportiva, no pré-Reino Unido estavas a trabalhar nessa área. Conta-me um Não, pouco não, como não, é que a não. coisa se desenrolou. Então, olha, desde já obrigado eu também por teres aceito este autoconvite que eu quase que fiz a mim Não, próprio não foi, não para foi. participar. Agradeço muito. Também, também porque quando te vi, estavas a querer fazer um podcast, onde falas com vários tipos diferentes de pessoas, eu achei, primeiro, porque te conheço e já de alguns anos, por causa dos meus cães e isso tudo, mas depois foi também por o que tu acabaste de dizer, porque se calhar eu vou ser dos convidados todos, não sei quem é que tens, se calhar estou um bocadinho mais dos outros, porque eu posso ser uma pessoa normal, entendes? Quando eu digo normal é mais não, ou não sou médico, ou não sou isto. Entendes? Acho que há muita gente que se vai incluir na minha, na minha, na minha vida por causa de ter Claro. imigrado, infelizmente, ter deixado para trás, como tu disseste, as raízes, a família e tudo. Um, e achei que ia ser giro Não, participar E e mostrar a e experiência. fizeste muito bem e eu agradeço muito. E eu acho que qualquer partilha, desde que acrescente algo, não é? Desde que seja uma mais-valia para quem nos possa estar a ouvir, eu acho que é muito positivo e aqui estamos nós e muito te agradeço Claro, claro, eu também te pela tua agradeço. vontade. Então, resumindo, e voltando atrás à conversa, como tu tinhas dito, nunca trabalhei na minha área, porque infelizmente a gente sabe que em Portugal a oferta e a oportunidade que se dá aos jovens hoje em dia não é, na área que eles estudam, não é assim muito grande. E então posso dizer que até vir aqui, para aqui, trabalhei em supermercados, cheguei a trabalhar em Lisboa, quando vivi lá, cheguei a trabalhar em Lisboa, no hospital privado, como na parte de esterilização, ou seja, tudo o que é equipamentos que os médicos usam para cirurgias, tudo o que possas imaginar, trabalhei aí. Trabalhei em café também, trabalhei num café nas Amoreiras, até depois ter vindo surgir esta oportunidade, que na altura não disse que não,
Estamos e a falar, vim para. estamos a falar exatamente de que ano? 2014, 2015? Então, eu acabei o meu curso em 2013 e entre 2013 e setembro de 2015 foi onde aconteceu essas coisas todas. Trabalhei na esterilização no hospital, trabalhei no Colombo, na Vorten, cheguei a trabalhar no Jumbo, quando houve em Santarém, também no Retail Park. Trabalhei no tal Café nas Amoreiras, onde foi a minha última experiência antes de embarcar nesta aventura para a Portanto, Inglaterra. andaste a saltitar aí de trabalho em trabalho, sem grande estabilidade, e acredito que seja essa, que tenha sido essa a grande motivação para que começasses a pensar em dar um novo rumo à tua vida, não é? Sim, Como é sim, que sem dúvida. como é que surge a ideia de emigrar? É assim, é curioso porque em 2015, em setembro, por acaso eu lembro muito bem, foi em setembro de 2015 e então namorava com uma rapariga e vivíamos em Lisboa e entretanto, epá, por coisas da vida, entendes como não é nada certo, não, ou sabes, a única coisa que a gente tem certo, infelizmente, é só a morte, É verdade? e então, ou seja, as relações hoje dão, amanhã não dão, entendes? E então a relação acabou e eu depois voltei a viver em Santarém, na minha casa em Santarém, e estava a fazer todos os dias Santarém-Lisboa, 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 para ir trabalhar, até que comecei a ficar um bocado saturado. Não é porque não se consiga fazer, mas entendes? Verão, Sim, inverno, sim. sol, calor, entendes? Aquela coisa de teres que ir. Algo temporário é fazível a partir do momento que se torna algo mais definitivo. São quase 2 horas por dia em viagem. Não sei se ias de carro ou se ias de transportes Sim, de públicos, comboio, de mas comboio, de comboio. pronto, mais de 2 horas por dia em transportes públicos e acredito que efetivamente começa a ser um pouco exaustivo, não é? Sim, e depois também não era só isso. Por exemplo, na altura, até vir para a Inglaterra, eu sempre pratiquei desporto, sempre pratiquei futebol ou futsal, e na altura também treinava, ou seja, eu chegava às vezes a Santarém às 7, ia direto da estação para o treino, treinava, chegava a casa às 11, para levantar às 4:30 da manhã para despachar, para ir para Lisboa, entendes? E isso começou a ser Claro. um bocado cansativo, até que a uma sexta-feira eu estava com um dos meus melhores amigos, que é o rapaz que vive ainda hoje comigo aqui em Inglaterra, e eu tenho familiares cá em Inglaterra, ou seja, tive um bocado de sorte aí, já teve um Portanto, bocado portanto, de. quando tu pensas em emigrar, tu já tinhas uma referência aí em Sim, que sim, sim, sim. não vais propriamente do nada, não é? Não. Ok. Tive essa sorte de não ir do zero, assim dizer. E Uhum, então, a pessoa que eu tinha cá, ela tinha um género, eles aqui chamam care homes, que é um género de lares, uhum. em Portugal, e falei com ela, perguntei-lhe, uma sexta-feira, estava, como eu tinha dito, estava com um dos meus melhores amigos e estávamos a beber um copo, e eu até lhe disse, olha, se eu arranjar trabalho para a gente em Inglaterra, vamos? E ele, vamos. E eu assim, olha que eu estou fora, sério, está bem. Naquela noite mandei uma mensagem a perguntar como é que era, como é que não era. Passado cerca de uma hora, ela respondeu-me a dizer como é que eram as condições, por assim Uhum. dizer. Disse-lhe, olha, está aqui a resposta, como é que é? Vamos, não vamos? Começamos assim a rir, aquele riso nervosinho, Claro, sim, até que, porque entende, entendo perfeitamente. até que decidimos Entendo que perfeitamente. vamos, e no dia 15 de setembro embarcámos para esta aventura. Muito bem. Olha, eu estava a dizer, te entendo perfeitamente, porque eu há uns anos tive a hipótese de sair de Portugal, tive um emprego em vista fora do nosso país, com um vencimento bastante acima da média e, portanto, naquela fase inicial fiquei bastante eufórico, não é? Em ver que a minha vida poderia mudar totalmente, porque efetivamente não é que o dinheiro traga felicidade, mas ajuda-te muito a poderes ter uma vida muito mais estável, muito mais agradável, muito mais confortável. No entanto, quando colocas as coisas em perspectiva e colocas as coisas em balança, eu percebi que tudo o que eu iria ganhar, que eu iria ganhar neste caso, não iria compensar tudo o que eu iria perder. E, portanto, fiz a opção de não ir e de me manter onde estava. Daí dizer-te que entendo perfeitamente esse nervoso miudinho, Claro. porque são decisões, no fundo, bastante complicadas e têm que ser tomadas com seriedade e com responsabilidade, não é? Sim, na altura, Um, podes imaginar, na altura estava com 25 anos, ou seja, deram uma idade relativamente jovem, e tu começas a pensar que
num futuro, sim, por mais que tu ainda penses que és um jovem, ainda queres aproveitar um bocado da vida, viver, aproveitar os bons momentos, mas por outro lado, eu sempre fui assim, pensei sempre muito no futuro, ou seja, eu daqui por 5 anos onde é que me quero ver, como é que quero ver a Uhum, minha vida financeira, minha vida amorosa, a minha vida pessoal, a minha vida familiar. E então, que a proposta que me foi sugerida, com o dinheiro, claro que envolve, na altura foi ok, é chato e complicado deixar a família para trás. Tive que deixar a minha cadela, infelizmente, e toda a gente sabe o apreço que eu tenho à minha cadela, tive que deixar para trás. falaremos disso mais à frente. Ah, Como é que tu chegas, como é que é a sensação de chegar a um país completamente diferente do nosso, não é? Com uma base cultural bastante diferente. Qual é que é o primeiro impacto? Porque quando tu decides ir, ok, a decisão está tomada e tu vais, mas quando chegas, não é? Quando chegas e percebes que efetivamente a decisão está tomada e estás lá, não é? Eh, qual é essa sensação? é assim, todas as pessoas são diferentes. Se me perguntares a mim, eu vou dizer de uma maneira, se perguntares ao fulano X, ele vai dizer de outra. Claro. Sim, da minha experiência, a única grande obstáculo, o único grande obstáculo que eu encontrei e que para mim foi o mais complicado foi a parte da língua. Porque eu às vezes até comento aqui, porque eu quando andava na escola sabia falar francês, bem, conseguia-me orientar, se fosse para a França, por exemplo, o inglês eu era muito, não é mau, por assim dizer, mas era muito básico, ou seja, eu entendia tudo o que as pessoas falavam comigo, só que eu queria me expressar era não dava, por assim Uhum, dizer. E então, ou seja, foi o grande choque, o grande obstáculo que eu encontrei aqui foi só esse da parte da língua. Porque de resto, ok, tudo bem que tinha cá, não vim sozinho, vim com esse meu amigo, já tinha cá a uhum, família. O choque não foi assim tão grande, entendes? claro. Mas a língua de certeza que foi o grande choque, o grande, Sim, aquele obstáculo. mas eu também tenho a certeza que 2 meses e a coisa está totalmente ultrapassada. Sim, sim, porque tu És é inglês em obrigado a isso, casa. não é? És Sim, obrigado a claro, isso, não, porque é não, assim, não começas tens a outra ouvir inglês hipótese. em casa, nem mais, porque ouves inglês em casa, ouves inglês fora de casa, ouves inglês nos transportes públicos, ouves inglês na televisão, ouves inglês no supermercado, ou seja, é inglês, 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 o Sim, que também vai com fazer. a vantagem do inglês ser uma língua que, para nós em Portugal, é bastante comum ouvida, não é? Porque tens outros países em que todos os filmes, todas as séries são dobradas e não. Sim, sim, E o contacto, olha, temos o Brasil, por exemplo, e Espanha também aqui ao lado, eles em dobram que a tudo. grande maioria dos conteúdos internacionais são dobrados, não é? Nem legendas têm muitas vezes, e portanto não há praticamente uma familiarização com o inglês, e nós temos essa vantagem que, mesmo que nós estejamos 100% à vontade, porque é difícil, não é a nossa língua nativa, não é? Claro. Mas já nos entra no ouvido de outra maneira. Tu, nos primeiros tempos, quando chegas e começas a trabalhar nesse lar, care home, foi o termo que tu pensas automaticamente em criar uma vida aí, ou de alguma maneira uh, poderá ser algo mais passageiro. É assim, eu quando vim para cá, é assim, eu só tive cá ao início, eu só tive cá a primeira vez, só tive de setembro até janeiro, Uhum. porque pá, emocionalmente, eu dava a parecer que estava bem às pessoas, só que por dentro ainda estava um bocado, como assim dizer, vá, destruído, porque eu tinha vivido com alguém, foi uma relação, ou seja, isto também foi um bocado como um escape para, Sim, foi uma para fuga, mim, não é? uma fuga para mim, para os meus sentimentos, para ver se Claro. fazia. E foi bastante difícil, depois também era a parte do inglês que eu não dominava bem e com as pessoas que eu trabalhava na minha care home, que não eram só portugueses, também de outras nacionalidades, eram um bocado difíceis. Tive alguns problemas por eles aproveitarem-se do facto de eu ser jovem, não saber o inglês correto, esquecendo-se que eu entendia o que eles falavam entre eles, eu só não conseguiria expressar-me corretamente. E então isto tudo fez com que eu, insistentemente, falasse com a minha mãe e disse: Não, eu vou para Portugal porque eu aqui não vai dar. Pronto, porque depois, quando tu entras naquela fase de Negação. negatividade, Sim, entendes? sim. Ah,
é muito mau para quando estás a querer adaptar a uma realidade diferente. Então voltei para Porque no fundo, Portugal. no fundo é um choque, não é? E tu, até com a sorte de teres aí família, amigos e tudo mais, hum, foi aquilo que nós começámos a falar, não é? Há aqui uma ruptura do cordão umbilical, não é? Em que tu vais, simplesmente, numa aventura, começar uma vida nova do zero, é isso mesmo, num Sem país dúvida, sem completamente dúvida. diferente, ainda por cima o inglês era uma questão, não é? Poderia não ser, e se calhar aí Uma grande também, questão. também, também tinha corrido de forma diferente. Quais são as principais diferenças que tu identificaste logo à partida, para além do inglês, e pondo aqui um pouco de parte a tua questão emocional, que eu, com certeza pesa Claro. muito, nesses primeiros 6 meses tu tiveste a trabalhar no Reino Unido, quais foram as principais diferenças que tu sentiste entre Portugal e o Reino Unido? É assim, ah, gostei muito do país. Não é muito daquilo que se pinta quando estamos no nosso país. Tu vives em Inglaterra, vais para a Inglaterra, é frio, é noite, é chuva. É assim, só se eu tenho tido sorte e trouxe comigo um bocado do sol e da temperatura de Portugal, porque efetivamente faz frio, claro. Como em Portugal também faz frio no inverno, entendes? Sim, claro que sim. Faz frio, neva, chove, mas eu posso dizer, eu nos últimos 3, 4 anos, que é o tempo que eu estou aqui, depois quando voltei e que fiquei, posso dizer que temos tido verão. As temperaturas aqui, quando chegam aos 24, parece que estamos com 30 e qualquer coisa em Portugal. Ahm, Ok. Portanto, tens mas tido assim, sorte. sim, sim, mas assim, grandes diferenças, assim, só no o preço por exemplo, se nós estamos habituados como portugueses, ou mesmo as pessoas como Espanha, ou as pessoas do Mediterrâneo, Espanha, Itália, o sul de França, Grécia, estamos habituados a ter muito uma alimentação à base de carne, peixe, e aqui são coisas chega a ser um bocado caro. A Ok. carne, o peixe, especialmente o peixe, é bastante caro, ainda hoje em dia é bastante caro. Ahm, mas de resto, eu acho que é um país muito idêntico ao nosso, talvez por ter muitas nacionalidades. Sim, é O verdade. próprio país em si foi-se adaptando e foi-se ah, adquirindo um pouco de cada cultura, de cada país, porque tens muitos sul-americanos, tens muito da Europa do Leste, tens muitos da zona mediterrânea, como eu disse, Uhum. tens uma comunidade também muito grande de África, entendes? Engloba aqui tudo, e então Há uma multiculturalidade muito grande, sim, não é? sim, sim. Por isso quem vem de fora não se vai sentir muito à parte, porque já Essa cá há era, muita. essa era uma questão que eu queria fazer de seguida, e há pouco tu falaste na questão da língua e que percebias o que é que as pessoas diziam, mas muitas vezes não acabavas por não te conseguir expressar da melhor maneira, mas compreendias o que é que as pessoas diziam. E eu tenho aqui uma questão relativamente à imigração que eu acho que, infelizmente, acaba por ter sempre uma constante em qualquer parte do mundo, talvez em determinados países uma questão maior e em outros uma questão menor. Como é que é a aceitação dos estrangeiros? Tu sentiste algum tipo de preconceito? Sentiste de alguma maneira colocado de parte, visto efetivamente como um imigrante, ou a partir do momento que começas a trabalhar, começas a produzir e a pagar os teus impostos, sentiste uma parte integrante? Assim, nunca posso dizer que estou aqui há 5 anos, nunca me senti de parte, nunca me senti excluído, por assim dizer, da Uhum, sociedade. Se bem que, claro, como em todos os países, não é só aqui, como em todos os países, tens aqueles que aceitam melhor os de fora virem para cá. E tens uhum. os que não aceitam tanto os que vêm de fora, porque muitos têm aquele pensamento de, ok, eles vêm aqui para nos roubar as coisas, Sim, o que é tirar o nosso, nosso, tirar o nosso trabalho, não é? claro, e há outros que não, o que sei, vêm para cá, vêm nos ajudar a crescer, vêm-nos ajudar a evoluir, E tu por achas que isso, essa competitividade é mais dos britânicos para com os estrangeiros ou dos próprios estrangeiros para com os estrangeiros? eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas como eu te disse, eu por acaso nisso tive muita sorte, também porque eu convido desde o início, eu sempre trabalhei numa área relacionada com a saúde. Tu reparas que eles são mais,
quando são mais estrangeiros a trabalhar na área da saúde, parece que és mais aceite, entendes? Porque eu digo que eu trabalho no hospital e tanto eu como os outros portugueses, ou os ingleses, ou os cipriotas, ou os filipinos, nós vimos o quanto eles nos agradecem, o quanto eles nos são gratos pelo trabalho que a gente faz, por a nossa disponibilidade para ajudar, porque, dito por eles próprios, muitos deles cá não eram capazes de fazer este trabalho, então eles perguntam muitas vezes no hospital, porque eu neste momento trabalho num hospital e, como podes imaginar, tenho centenas de doentes a entrar e a sair, e sim, tenho muito a dizer de onde é que és, eu sou de Portugal, pois já está, porque eles já vieram cá de férias, Claro. ou têm pessoas da família mais velhas, género de avós, que compraram casas no Alentejo, ou no Algarve, ou no Norte, que há Sim, muito isso. os ingleses têm uma predileção especial pelo nosso país e visitam-no muitas vezes. Eu acho E eles que próprios agradecem isso muito, também de alguma dizem. maneira é capaz também de ajudar. Sim, e eles dizem bastante, como é que vocês, nós não temos palavras para agradecer o que vocês fazem, entendes? Vêm para aqui, deixam as vossas famílias no vosso país, a temperatura, a comida, e vêm para aqui para nos ajudar. Por isso, eu, neste caso posso sentir-me um sortudo, porque nunca sofri dessa de estás no meu país, vens para me roubar, ou vens, entendes? Sim, Nunca, nunca, nunca. olha, eu fico efetivamente contente com isso, até porque assim, nós portugueses temos fama de ser, para já temos um histórico de emigração enorme, não é? Nós fomos, somos e seremos sempre pessoas que querem descobrir o mundo, sair e Claro, procurar, muitas vezes também porque não temos tido a sorte no nosso país haver oportunidades para todas as pessoas, não é? E isso, infelizmente. infelizmente ainda se mantém e muitas vezes temos que deixar para trás a nossa pátria, não é? E ir à procura de oportunidades melhores na vida. Mas fico efetivamente muito contente com o facto dessa parte ter corrido bem. Tu E há pouco nisso que tinha... estava, só para Sim, sim. acrescentar, e do que tu dizes disso, nós sempre fomos um povo que gostava de descobrir e procurar. Por exemplo, eu digo-te, e aqui não é mentira nenhuma, e quem trabalha comigo sabe, se há alguém ali que é orgulhoso do país de onde vem, essa pessoa sou eu. Eu defendo Portugal, eu mostro mesmo o quanto orgulhoso eu sou de nós, do nosso povo, Claro. do que a gente conquistou e do que, entendes? Por isso, estou cá, respeito as regras, respeito tudo, Sim. mas também nunca deixo que me rebaixem o meu país, ou isso. Nisso acho que sou muito aquele Claro, patriota, isso é muito entendes? importante. Claro, Como entendo se diz, perfeitamente. quem não sente não é filho de boa Não é gente, filho de não é o boa que a gente gente, é isso diz. mesmo. E eu aqui Sim, sim, sou claro que muito sim. orgulhoso sou muito orgulhoso. Ok, o país não me deu as condições para eu ficar, ok, mas por outro lado sou bastante orgulhoso das minhas raízes e do meu país e serei sempre português e com muito orgulho por isso. Boa. Olha, tu há pouco estavas-me a dizer que tiveste aí inicialmente 6 meses, se não estou em erro, voltaste, mas depois tornas a ir para o Reino Unido. Como é que se dá esse processo do regresso, de perceber, não sei muito bem o que é que tu sentiste, não é? Quiseste vir embora, arrependeste de ter regressado a Portugal, fala-me um pouco sobre isso, É, explica-me o regresso e o facto de teres tornado a ir novamente. claro, claro. É assim, não me arrependo de ter voltado, porque eu acho que todos os passos que a gente toma são importantes na nossa vida, uns para nos ajudar a crescer, outros para nos ajudar a aprender, e então, como eu disse, emocionalmente, estava muito, muito em baixo, muito, muito em baixo, falava todos os dias com a minha mãe, a dizer que quero voltar, não quero ficar aqui. Depois também o facto de estar longe da família, porque eu sempre fui uma pessoa muito dada à família, sempre fui uma pessoa dada aos amigos, desporto, porque eu durante aquele tempo tive que basicamente era trabalho, Uhum. casa, trabalho, trabalho, porque nós trabalhávamos 3 4 5 6 7 8 9 dias seguidos na casa, ficávamos já, tínhamos um quarto, dormíamos já, estávamos com os doentes, vinha a casa, estava. É porque é impossível emigrar, não é? Não é que seja impossível, mas é difícil emigrar e fazer-se a vida noutro país que se faz em Portugal, não é? Claro, Ou que se claro. fazia naturalmente em Portugal. Por exemplo, não ter o desporto, porque se caso eu tivesse o desporto cá, por exemplo, o futebol ou o futsal, era mais fácil, porque é aquela hora que eu estou ali, que me liberto de tudo e que, Claro, entendes? Mas entendo não perfeitamente. tem, ou seja,
fui começando a perder as minhas origens, e quando eu digo origens foi essa parte de família, ah, futebol, os amigos, o poder sair aqui ou lá, entendes? E então decidi voltar. E depois quando cheguei a Portugal, ah, tive que começar do zero, por assim dizer. Trabalhei Entretanto, durante, arranjas trabalho, é isso? sim, arranjei trabalho logo na Vorten. Estive Uhum, lá cerca de 2 meses, porque entretanto tive uma oportunidade de uma entrevista de emprego para o Hospital de Santarém, uhum. que é aí, em 2016, que começa, por assim dizer, a aventura a sério na área Na área da da saúde. saúde, Ou seja, eu estudei desporto, minha vida foi sempre ligada ao desporto e de repente estou-me a dar numa área totalmente totalmente oposta, diferente. sendo eu, e quem me conhece sabe, que se visse um bocado, por exemplo, de sangue, eu ficava Sim. doido, ficava paranoico, ficava assim um Eu, eu, bocado eu, pálido. eu, eu entendo isso perfeitamente porque eu também trabalho na área da saúde, se bem que não da humana, e isso passava-se exatamente comigo também. Tenho alguma sensibilidade ao sangue, desmaiei já várias vezes e como tal, mas isso também se sensibiliza, é tudo uma questão de hábito. Claro, claro, porque depois quando comecei a trabalhar no hospital, fui à entrevista, sendo que eu sei bem que o facto de eu ter estado em Inglaterra, na altura já o meu inglês estar um pouco melhor e essa experiência de ter estado cá, que me ajudou a garantir esse lugar no hospital em Santarém. Ok. Tenho completamente a noção porque que essa experiência foi pouca, sim, mas o facto de ter estado noutro país, falar. Impulsionou-te ali de alguma maneira, não é? Sim, sim. Tanto que aí depois comecei, E como tive é que se dá uns e como é que episódios. se dá o regresso ao Reino Unido? Porque depois, durante esse tempo todo, desses cerca de 8 meses que eu trabalhei cá, fui pensando, ou seja, tu passas de uma realidade onde ganhava, na altura e posso dizer valores, não há problema, ganhava 1500 libras, para uma realidade a ganhar 605 euros por mês, entendes? Então Portanto, comecei a pôr, aí já acabavas por conseguir ter alguma independência financeira, não é? E em Portugal, sim, sim, sim. Basicamente em Portugal é como hoje em dia. a ganhar 700 euros por mês é muito complicado sair de casa e teres a tua Sim, vida, não sim. é? Como muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia no nosso país, que é ganham, ou seja, trabalham para pagar contas. É É verdade. basicamente isso. Então, esses fatores todos foram pesando e, entretanto, eu fui tendo algumas conversas com a minha mãe, dando algumas luzes de "Oh, gostava de voltar, gostava." Ou seja, fui tentando adquirir o máximo de experiência em Portugal Uhum. até janeiro, fui adquirindo a experiência, fui adquirindo, sempre em contacto com as pessoas que estavam cá em Inglaterra, até que depois em janeiro disse para mim mesma, no dia 31, disse para mim mesmo, ok, está decidido, vou voltar, mas desta vez já não tão emocionalmente em baixo Sim. como estava da primeira vez, porque foi mais um escape na altura. Sim, conseguiste Ah, assentar, deixar o claro, pó assentar, não é? Fazer sim, aí sim, uma sim, sim. introspeção da coisa e quando voltas a segunda vez, voltas Já voltas de outra efetivamente. maneira. Sim, tenho a Já volto e certeza que foi mais sim. fácil, entende? Já foi mais fácil porque o meu inglês já era melhor, porque eu próprio fui trabalhando para o inglês ser Claro. melhor, já tinha experiência e já sabia como é que era a vida cá, entendes? Já sabia o que é que eu poderia fazer, não podia fazer, onde é que podia ir. Pronto, esse tipo de coisas básicas, que Uhum. quando quem vem a primeira vez, Sim, vem porque muito às cegas. é um impacto muito grande, não é? Mesmo tu tendo a sorte de teres aí algum apoio, não é? Mas não deixa de ser um impacto muito grande. Com Estás certeza, com numa certeza. realidade totalmente diferente da tua, não é? E efetivamente eu acho que esse impacto cria-te alguns bloqueios. Por isso mesmo é que no início eu estava a dizer-te que quando surgem essas oportunidades de ir para fora, há sempre aquela euforia, mas quando nós nos deparamos com a realidade e quando chegamos, eu nunca experienciei essa realidade e espero que nunca seja necessário, mas eu acho que a chegada é efetivamente o concretizar, não é, da decisão. Eu acho que as pessoas ficam mais empolgadas pelo facto dos valores envolvidos e das Uhum, condições que nos possam dar. Só que depois a gente esquece um pouco de tudo o resto, porque a nossa vida depois não vai ser só o dinheiro que a gente ganha ou as condições que nos dão, também vai ter que ser o nosso estado emocional, entendes? Que vai claro. ter que ser muito forte e tem que estar muito bem preparado
para uma decisão destas, porque se a gente vai só pelos valores e pelas condições de trabalho que nos dão, é um bocado uma falsa, como é que eu ia dizer? Não é uma falsa expectativa, mas Sim, claro. Eu entendo temos isso. temos que pensar bem que não é só o valor que nos apresentam e as condições. Temos que fazer um género de uma balança, Sim, entendes? claro, e colocar tudo em perspectiva, não é? Claro, Perceber que claro, efetivamente o ir vai englobar uma série de prós e fatores, contras, não é? claro, que não é só o dinheiro e as condições de trabalho, entendes? Sem dúvida alguma. Porque isso vai ser só uma parte do nosso dia, que é as 8, 9, 10, 11, 12 horas de trabalho, e depois a outra parte que a gente está em casa, as outras 12 horas. Entendes? Que aí é que entra os fatores psicológicos, fatores Claro, emocionais. a pressão, a própria pressão que nós colocamos em nós. Olha, eu queria abordar aqui um contra para mim. Eu há uns anos tive a oportunidade de estar uma semana em Londres, felizmente em casa de uns amigos portugueses, e eu tenho um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é comer. É algo que eu adoro, gosto Somos muito dois. de comer e comer muito bem. Só que fiquei bastante decepcionado porque quase tudo o que eu comi fora de casa nada me agradou, sobretudo os doces. Os doces eu achei horríveis. Como é que é para Estranhos. nós? São Como é que é? estranhos. Foi a ideia com que eu fiquei. Como é que é para nós? Por norma somos bons garfos, não é? E gostamos de comer e comer boa comida. Como é que é para nós? Eu não sei qual é que é a tua perspectiva neste assunto. A minha foi terrível. Toda a comida que eu comi em casa dos meus amigos era bastante boa. Às vezes até nem tão tradicional portuguesa, mas era bastante boa. A maioria da comida que eu comi fora não me agradou propriamente. Como é que para nós, indo para Londres, ou para o Reino Unido neste caso, como é que tu te paraste com a questão da comida? É Eu não sei se totalmente foi uma, eu diferente. não sei se foi uma questão para ti, para mim, na altura Para foi, mim, só fiquei uma semana. para mim não foi problema porque uma das coisas que eu gosto bastante é de cozinhar. Ou seja, e como tu vês, eu cheguei aqui com 78 quilos, 80 quilos na altura, e agora tenho menos, mas já estive nos 105, já Ok. baixei para os 98. Como tu vês, alimento-me bem, para ter ganho esse Sim, peso todo. é verdade, é verdade. Mas Mas concordas que a para quem alimentação está deles é muito habituado. diferente. É Sim, muito diferente. eu Muito, estra- muito diferente. eu estranhei bastante. Olha, colocando em retrospectiva tudo o que nós falámos até agora, o que é que mais te traz saudade? A primeira coisa que te venha assim à ideia. Sem dúvida que é família. Isso é família, a minha cadela, porque lá está, isto é outra coisa. Quem me ouve falar, cadela, mas eu pensei que a cadela é uma pessoa. Para mim é uma filha. E é uma coisa que eu sinto todos os dias. Todos os dias falta. Sim, se alguém que é muito apegado a alguma coisa, eu sou apegado àquela cadela, eu ligo à minha mãe, às vezes, claro que não é que ela sabe, não é? Mas ligo à minha mãe e digo-lhe onde é que está a Queen. E a minha mãe até brinca, então mas não é para me veres a mim, eu assim, não, onde é que está a Queen? Deixa-me ver a Queen, entendes? Felizmente hoje em dia as redes sociais e a própria tecnologia ajudam-nos a estar um bocadinho mais perto, Bastante, bastante, mas também há muito que se perde, não é? claro. Esta parte digital não compensa totalmente essa ausência, não é? Com que frequência é que costumas vir a Portugal? Porque acredito que neste momento seja um pouco mais complicado, não é? Numa situação normal, tu consegues voos bastante em conta, 30, 40 minutos estás em Lisboa e, portanto, consegues dar cá um saltinho de vez em quando. Com que frequência é que costumavas vir cá, uma vez que neste momento as regras Neste no momento é Reino Unido estão impossível. um pouquinho Quer dizer, mais severas? neste momento podes ir. Tens podes continuar a comprar bilhetes, ir. A questão é que tens uma grande probabilidade dos voos serem cancelados, porque já vi pessoas que num dia tiveram os voos cancelados desde de manhã, mudaram para o a seguir, depois foram mudando e foi sempre cancelado. Antes do Covid, E quando regressas tens que fazer quarentena, não é? sim, 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 sim. Antes do Covid, ia a Portugal cerca de 4, 5 vezes por ano. Porque lá está, eu sempre fui aquela. Eu gosto de viajar, gostava de conhecer outros países, mas tenho um pavor a andar de avião, que é uma coisa. Por isso eu não vejo, por exemplo, a minha mãe já foi ao México, já foi a Singapura, já foi aqui, à África do Sul, já foi aqui e lá. Eu não vejo ir numa viagem dessas. Ou para ir, tenho que estar uma semana sem dormir, tenho que estar completamente sedado para entrar no avião e dormir durante as 12 ou 14 ou 15 ou 12, porque é um pânico, é um pavor.
Só. E tu consegues perceber efetivamente o que é que te dá medo? Eu vou-te dizer, eu acho que a TAP tem um programa para pessoas como tu. Eu tenho um amigo meu que tinha muito medo de andar de avião e que hoje em dia, não atualmente, mas o seu trabalho é muito ir à Espanha, ter reuniões, voltar, ir e vir no mesmo dia ou na mesma semana fazer uma série de viagens de avião. Tinha muito medo e neste momento conseguiu ultrapassar essa questão. O que é que te dá esse medo efetivamente de andar de avião? Pá, É as alturas, provavelmente. é que possa cair? Também. Porque sabes que é assim, aquelas notícias todas do 11 de setembro e depois dos anos a seguirem que Sim. cai um avião, é assim, causou-me um pânico e sendo como já está provado, sendo um dos transportes mais seguros Mais seguros, sim, sim, mais sim. seguros, entendes? Sim, Mas é sim. um pânico e depois é as alturas, é olhares para a janela e veres que se isto cai, não te safas. É assim, é paranoias, talvez sejam paranoias, mas é isso que, tanto que eu, por exemplo, quando vou a Portugal, no dia anterior tento não dormir, que é para assim que entro no avião, sento-me, ponho o meu cinto, cabecinha para o Bem, lado, e estamos a falar de viagens muito curtas. sim, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, sim. Por isso Muito, é que eu te muito, digo, muito curtas mesmo. eu não me imagino ir daqui para o Dubai, onde são 8 horas ou 9 ou 10, não sei como é que vai ser, ou daqui para os Estados Unidos, que são, porque aqui as viagens são muito em conta, entendes? Ou seja, eu poderia ir muito facilmente. É, Mas, tens que pensar nisso, tens que procurar uma forma de ultrapassar esse medo, porque há todo um mundo para descobrir, não é? sim, claro que sim, Que claro que merece sim. ser descoberto, não é? E acho que ir de férias, descobrir outros sítios, eu adoro viajar, não tenho como eh, apagar isso da minha vida e a viagem de avião está implícita. Eu não adoro andar de avião, acho que é uma seca, é tempo completamente perdido. Tento sempre ver séries, arranjar maneira de me ocupar, dormir o máximo tempo possível, mas É. felizmente não tenho essa questão do medo. Quero é ir e chegar e poder aproveitar o máximo possível Para a mim chegada. é qualquer coisa de. E depois Aliás, eu também não já é só. cheguei, desculpa, eu já cheguei ao cúmulo de entrar no avião e depois há todo aquele timing da malta entrar toda. Claro. Eu entro, adormeço e depois já só acordo lá em cima, depois de ter levantado voo e Sim, tudo mais. às vezes é como acontece comigo. Às vezes é como acontece comigo. Sei que estou a ouvir eles a explicar, estão a falar, adormeço e depois quando acordo, olha, então já estamos a meio da viagem. Pronto, não é Ok. mal, pronto, ainda bem, já vamos a meio da viagem, mas depois lá está. Por exemplo, de viajar, os países que eu gostava de literalmente conhecer, sem ser em Europa, só há um que eu gostava de ir por curiosidade, que é a Itália, mas a parte disso, os países todos que eu começava a conhecer são do outro lado do mundo. Japão, Nova Zelândia, Uhum. gostava de ir ao Brasil, ou seja, estamos a falar de 3 países, que do país para lá são, no mínimo, 10 horas quase Sim, sim, são de viagens voo, entendes? longas. Tens que Mas, desmistificar isso, tens de tentar arranjar aí alguma maneira de perceber que efetivamente voar de avião é seguro e que muitas vezes é a única forma de nos levar daqui e descobrir claro, realidades tão diferentes e que nos enriquecem tanto, mas, dão-nos asas para nós continuarmos a nossa vida cotidiana vista de outra perspectiva. mas depois aqui entra aquele facto que eu estava a dizer, da facto de ser muito orgulhoso de português. Eu adoro vir a Portugal. Epá, adoro, porque eu acho que nós somos, ainda ontem à noite que eu estava a fazer tudo, estava a ter uma conversa destas com uma enfermeira. Quando chegas a Portugal, chegaste a casa. Sim, claro, sem dúvida. Mas não é só isto, porque eu estava a dizer, eu tive uma conversa agora há 2 dias com uma rapariga e estávamos a falar dos países, de viajar, estávamos a falar de viagens, e eu estava a dizer que a primeira coisa, quando eu podia viajar, porque, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para aqui, eu disse, eu vou para Portugal, porque nós somos um país tão pequenino, mas temos de tudo, entendes? Sim, é verdade. Temos praia, entende? Temos montanhas, se quiseres, queres mais coisas naturais, podes ir para o Jerez, que é lindíssimo, que sim, é sim. fantástico. Nós Entendes? temos Nós uma temos. sorte do tamanho do mundo. O nosso país é lindíssimo, muitas vezes desaproveitado, mas Sim. lindíssimo e temos tudo aquilo que precisamos para ser felizes. Pelo menos a nível natural, Sim. temos aquilo que é necessário, sem dúvida Por isso, lá alguma. está.
eu poderia ir para a Espanha, ou poderia ir para a França, ou poderia ir, mas para quê? Quando eu digo aquilo, para quê, entre aspas, se quando eu posso ir a Portugal e posso ter tudo. Porque a gente tem tudo, mal aproveitado, por vezes, é verdade. Mas nós temos tudo, comida, bebida, sol, Sim, é verdade, praias. mas depois também não temos, se formos por aí, depois também não temos assim aquelas aguinhas quentinhas do Mar das Caraíbas, Sim, aquelas praias paradisíacas. Não é que as nossas sejam feias, claro que não, mas são ambientes diferentes e eu acho que vale muito a pena explorar. tenho que explorar essa parte, perdão, o medo, a Tens, ver se. tens mesmo que explorar Porque esse onde eu gostava de medo ir muito era a Nova Zelândia. e É uma tentar viagem que eu ultrapassá-lo. tenho. Porque Nova Zelândia é uma sítio onde eu gostaria mesmo bastante de. Aliás, se me oferecessem trabalho para lá, eu acho que não diria que não. Não, pá, é um país que me fascina, mas lá está, é do Cria, outro lado do mundo. tenta criar essa oportunidade, nunca se sabe, Sim, nunca se sabe. Quem sabe? Nunca não é? poderemos dizer desta água não beberei. Com certeza que não, com certeza que não. As oportunidades estão sempre a aparecer Nem e mais. quanto muito menos esperamos. Olha, qual é que é o conselho que tu darias da tua experiência a quem de alguma maneira não se sente bem aqui no nosso país, por razões financeiras, por instabilidade da sua vida e, portanto, que está à procura de seguir outro rumo e que está a pensar em emigrar, qual seria o conselho, independentemente de ser para o Reino Unido ou para qualquer outra parte do mundo, que tu darias a quem está efetivamente a pensar nessa questão e que tem vontade de ir? Assim, para a minha experiência, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é nós vamos fazer no outro país a vida que fazemos cá, em Portugal. Uhum. Isso é a primeira coisa que temos Não que vai acontecer, esquecer. não é? Não vai, poderá acontecer ao fim de um tempo, de uns anos, mas ao início vai ser totalmente impossível. E outra coisa é estar disponível e, neste caso, mente aberta para respeitar as regras, porque aqui, se vimos para cá, nós é que temos que respeitar as regras, não são eles que têm que, entendes, que se adaptar a nós, somos nós que temos que se adaptar a eles. Uhum. Hum, a parte de a parte de qualquer trabalho é uma oportunidade. Não temos que ficar cá, olha, agora não está assim para este, olha, não quero ir para aquele, porque se tu vês cá, vês muita gente que vê de outros países e começaram por baixo. Ou seja, quando eu digo Claro. por baixo é limpezas, Fazer o que há, não é? ah, Fazer o que há para entendes? fazer. Sim. O que te aparecer, ok. Eu tive diferente, eu não sujeitei tanto a isso, ok, tive essa sorte. Mas de resto tive que fazer tudo, tive que me adaptar à sociedade, tive que aceitar as regras, tive que não fazer vida de café a casa de café. Ainda hoje, ao fim de 5 anos cá, vou, ok, agora não, não por causa do Covid, mas só ia uma, duas vezes por mês fora, entendes? Não era todos os Uhum. dias. Claro que Acho que sim. as pessoas, principalmente é essa, ok, nós vimos para trabalhar, nós vimos para respeitar regras, depois, com o passar do tempo, é step, como eles dizem cá, step by step. Step by step, não é? Introduzindo-te na Claro. realidade e integrando-te na realidade. Tu atualmente atualmente e desde há alguns anos a trabalhar na área da saúde, trabalhas num hospital, segundo Uhum. aquilo que percebi. No que respeita a esta questão da pandemia, como é que tem sido, como é que o Reino Unido e tu próprio, não é, tem vivido esta realidade? Agora, felizmente agora, parece que as coisas estão um bocadinho a acalmar, que é bom, Uhum. o que é bom ao fim de quase um ano. Já, já era um bocado desgastante, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, mas ao início foi um bocado complicado, porque eu tive a sorte, ou o azar, ou o que a gente possa querer chamar, de ter estava a trabalhar no meu turno, fiz 2 turnos seguidos, quando quando se começou a pôr as regras e todas essas guidelines Uhum. sobre como é que a gente está de prevenir, como é que a gente está de atuar, como é que a gente está de se vestir, entendes? E ao Sim, início há, foi um há bocado pouco mais complicado. de um ano e pouco se sabia, não é? Claro, E claro, segundo claro. me recordo, o Reino Unido na altura até estava um pouco à revelia das indicações dadas pela Organização Mundial de Saúde e tentou tomar aí algumas medidas mais radicais ou menos radicais, não é? Hum. Eu Foram recordo-me, muito afetados ao início, fomos sim, bastante. eu recordo-me que havia uma ideia de imunidade de grupo, não é? Que numa fase inicial é difícil de acontecer e depois acabou por se constatar que a quantidade de casos positivos
começou a aumentar de Aumentava? forma descontrolada. Estando tu nessa situação, como é que o sistema e como é que todas as equipas hospitalares e tudo mais conseguiram contornar essa situação? Como é que foi esse período? Assim, eu falo pelo que eu vi e da minha opinião do que eu acho. Eu acho que ao início houve muito aquela de toda a gente queria tomar decisões, toda a gente queria mandar, toda a gente queria, ok, agora é assim, depois vem outro, não, não, já não é assim, muda. Ou seja, quase que havia ali uma contra-informação do que se passava, porque chegava alguém e dizia, olha, vamos fazer desta maneira, como eu te disse nos primeiros 4 dias que eu estive lá, no sábado, não me esqueço, no sábado reunimos, olha, está-se a passar isto, temos que usar isto, isto e isto. No dia a seguir já era outra coisa diferente, no outro dia já era outra coisa diferente, ou seja, houve ali uma fase inicial onde era muito troca de informação A constante. descoberta, não é? A descoberta. Sim, 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 sim. Depois entrou, claro, entrou naquelas ondas, naqueles picos horríveis, e o meu serviço era um dos principais, porque é um serviço respiratório, Uhum. então isto Covid afetava muitas vias respiratórias, ou seja, foi Um dos, psicologicamente, um dos entendes? serviços, se Muito, calhar, mais sobrecarregados, não é? sim, sem dúvida, sem dúvida. E depois, além da parte de sobrecarregado, além da parte de tu veres coisas todos os dias que tens que ser um bocado forte, Sim, é ou seja, tens que ser emocionalmente muito emocionalmente desgastante, porque muito, vês sim, pessoas a morrer eh, 3, 4, 5 por dia, frequentemente, frequentemente, não é? pessoas a ser entubadas, entendes? Pessoas ligadas à máquina, pessoas hum, com ventiladores para dormir, pessoas que, entendes? Foi Uhum. muito sobrecarregado. E depois a juntar a todo esse, além do cansaço também psicológico, mental, físico, juntares o facto de teres que usar aquele equipamento todo em cima de ti. Ou seja, aqueles Sim, aprons para cobrir o corpo todo, aquelas máscaras para tapar a cara, aquelas viseiras, aquelas género de uma chapeleira, luvas, tudo, ou seja, eu, tudo eu, acaba, eu tudo acaba por ser muito todo um peso, não é? Todo um peso, quer físico, quer emocional, muito grande, eu acredito. 12 Eh, horas, imagina, 12 horas assim vestido, depois tens aquelas pessoas, não têm culpa, mas pronto, as pessoas obesas, ou seja, precisas de 2, 3, são muito difíceis para rodar, ou seja, era muito complicado e foi uma fase muito complicada. As coisas estão mais calmas neste momento. Sim, do meu ponto de vista parece que as coisas estão um bocadinho. Sabes que também a vacina agora também veio um bocado a ajudar, e eu há pouco tempo vi uma reportagem, há cerca de 2, 3 dias, que Inglaterra, Estados Unidos e Índia são os países onde estão a ir muito rápido a nível de vacinas, ou seja, a vacina por pessoa está a ser muito, muito rápida. Por isso eu acho que as coisas têm tendência um bocado A ficarem mais a partir de controladas. agora. Sim, sim, sim. Não pode haver aquela coisa de como foi em Portugal, estávamos a ir tão bem, e eu acompanhava as notícias, claro, estávamos a ir tão bem e de repente as pessoas começaram, e por experiência, porque eu falava com pessoas, que era, isto só ataca aos velhos, isto só ataca quem tem problemas de Sim, respiração, isto só, entende? infelizmente, eu quero acreditar que neste momento a coisa está bastante mais clara, mas sobretudo inicialmente eu acho que houve uma negação muito grande de que estávamos a passar efetivamente por uma pandemia que matava, que não mata só os mais velhos, mata qualquer pessoa. Qualquer É pessoa, óbvio que as pessoas mais velhas, as pessoas com um sistema imunitário mais fragilizado, são mais suscetíveis, é verdade, mas nós tivemos situações há bem pouco tempo de pessoas muito novas, saudáveis a sim, morrer, sim, sim, como cá, e, pessoas sem problemas de saúde e de repente, e eu acho que com toda essa informação que também temos recebido, eu quero acreditar que as pessoas são mais consciencializadas e que daqui em diante teremos uma realidade diferente, é aquilo que eu quero acreditar. Como sim, é sim, que, sim, como é que também os espero. britânicos, reagiram a todas estas medidas restritivas? Em alguma coisa foram semelhantes a nós ou têm uma ideia mais cumpridora, mais. Sabes que eu acho que ao início foi um bocado por todo o mundo. Era aquele pensamento geral de não me afeta a mim porque eu sou saudável, porque sou novo, ou seja, não tenho problema nenhum, vai afetar se calhar mais os velhotes, ou vai afetar mais as pessoas Uhum. mais, como tu disseste, com um sistema imunitário mais fraco, ou seja, ok. Só que depois quando as pessoas já começaram a reparar e entender que, espera, afinal isto só não afeta este grupo, esses grupos que a gente falou, ou então também, oh,
minha tia ficou afetada, o meu irmão, entendes? As pessoas aí Sim, começaram um bocado a cair a ficha de, ok, se calhar isto afeta todos e não quando, só. quando, quando a realidade não chega próximo, não é? Eu próprio tive Covid, eu próprio tive Covid e posso dizer, não fumo, raramente bebo, sempre fui saudável, como eu disse, até aos 25 anos era desporto atrás de desporto, na escola, nos treinos, ou seja, e eu apanhei, felizmente. Tiveste sintomatologia? Sim, 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 foi muito rápido. Eu lembro-me que foi uma sexta-feira, eu ia trabalhar, comecei com uma dor de cabeça, depois próprio eu interioriza-me, ou seja, isto, há aquela coisa estranha, sempre de Uhum, máscara, sempre tudo, aquela tosse seca, comecei a sentir assim uns arrepios, uma dor no corpo. Claro, foi lá com a minha chefe, que estava na chefe, estava em charge uhum. naquele turno, não podia continuar, fui para casa. No outro dia de manhã vi fazer O os teste? testes, o teste do Covid, passado 2 dias, porque era aquela coisa, nós fazíamos no nosso hospital os testes, mas tinham que ir para um laboratório noutra zona, ou seja, por isso é que demorava tanto, e veio a confirmação. Mas a única coisa que eu tive assim realmente durante mais tempo foi só aquela tosse seca, porque no sábado de manhã não, sábado à tarde, final de noite já estava sem febre, já não estava assim com tanta má disposição. A única coisa era mesmo aquela tosse, aquela dor de costas, porque se tu estás constantemente com aquela tosse seca, Uhum, parece que é claro. tosse de fumante, aquela tosse Sim, seca, sim, seca, sim, sim, seca, sim. claro que vais sentir dores nas costas, porque tu estás constantemente a puxar pelo teu diafragma e estás a puxar E isso, pelo. e segundo temos percebido, é uma patologia que acaba por te deitar muito abaixo. Não é uma simples gripe como se. Obviamente que de pessoa para pessoa É diferente? terá as suas diferenças, mas efetivamente quando te deita abaixo, deita-te efetivamente abaixo Sim, e sim, sim. deixa-te bastante fragilizado. Conseguiste superar rapidamente essa situação de Covid? Quanto tempo é Sim, que ainda estiveste em isolamento? tive cerca de 15 dias, porque a única coisa que eu ia atender era aquela tosse seca, e claro, Uhum, era muito mal, porque dores de costas horríveis por causa da tosse, estás constantemente a tossir, especialmente mais à claro. noite. Mas hoje já me sinto muito melhor. A única coisa que eu sinto, e dizem que é normal, que vai demorar um bocadinho mais, é eu, por exemplo, às vezes, como acontece com toda a gente, às vezes estou um bocadinho mais atrasado e tenho de correr como daqui para a paragem do autocarro para ir para o trabalho, que é cerca de 100 metros. No entanto, eu às vezes chego e parece que estive a correr quase 2 quilómetros ou 3, estou mesmo muito, muito ofegante, muito dores, mas eles dizem que é normal, ou seja, que é uma coisa que vai. Porque também sabes que as máscaras também não ajudam, estás 12 horas com Sim, a é máscara ali verdade, é posta, verdade, entendes? é verdade, sim. Então acho Claro que que sim. vai demorar um pouco até voltarmos a estar a 100%, mas felizmente está tudo bem comigo. Recuperado, ainda Sim, bem, sim, ainda sim, sim. bem. Olha, eu queria abordar um tema que para mim é muito familiar e que nos une de alguma maneira, que é o amor aos animais, não é? E já Sim. falaste aqui da tua Queen, uma série de vezes. Como é que se deixa essa filha, como é que se deixa essa filha para trás? E acredito que tenha sido uma decisão muito complicada, mas como é que se deixa para trás esse ser especial na vida e se vai à aventura, não é? Como é que tu geres essa separação? Assim, não é fácil, como é óbvio. Sim, sou muito apegado a todos os animais que tive, sempre fui muito pegado, mas claro que foi muito difícil, porque nós chegamos aqui a um país que, eu posso dizer, é um bocado contrassenso. Tu chegas aqui e tu vais ver, tens lojas de animais aqui do tamanho de um supermercado normal em Portugal, entendes? Eu tenho aqui duas lojas perto de mim que são do tamanho de um Continente ou de um Uhum. Pingo Muito Doce, grande, sim. entendes? E depois tens aquela parte que é quando alugas uma casa ou o que for, não te deixam, é tudo lá é não pets, não pets, não, entendes? É um bocado Pois essa era uma um questão que eu gostaria, contrassenso, essa era uma entendes? questão mesmo que eu gostaria de abordar. É que, tu sabes, eu sou um ativista da causa animal, não é? E estou muito relacionado com este tema. No mundo ideal não haveria animais errantes, no mundo ideal não seria necessário associações de proteção animal, e eu gostaria de saber, conhecendo nós a nossa realidade em Portugal, não é? Como é que é a realidade aí em Inglaterra? Como é que é esta questão da causa animal? Porque eu tenho a ideia, efetivamente, que as regras são rígidas,
mas que muitas vezes tu queres ter um animal e os senhorios também não permitem, não é? Claro, claro. É assim, uma coisa que aqui não há é animais abandonados. Assim, nunca vi um cão, um gato. Os únicos animais que tu vês aí à solta é as raposas, à Uhum. noite, mas elas são lá, também são habitantes aqui Sim, normais. claro. E os esquilos, os pássaros, porque de resto tu não vês um cão, um gato abandonado, ou entendes? Que vês que sofre de maus tratos. Sim, 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 sim. É uma coisa muito boa, é uma coisa que eu fiquei muito surpreendido, entendes? Porque às vezes tu, não me lembro, às vezes vou a Santarém, ando na rua e vês um grupo de 4, 5, 6, 7 cães rafeiros, tu vês que foram Sim. abandonados, tu vês que não têm dono, e aqui não há. Infelizmente, não só em Santarém, esta é uma Sim, realidade sim, sim. norte a sul do nosso país. Eu estava a dar o exemplo por causa Sim, sim, de sim. ser de lá, É e aqui a tua não, realidade, sim. aqui é a realidade, e aqui não vês um único animal abandonado, aqui há muito aquele carinho pelos animais. Tá, porque essas lojas e essas coisas E todas, porquê que, por outro lado, há tanto essa dificuldade em permitir que tu tenhas animais de estimação em casa? não consigo perceber. Não consigo perceber. Pergunto às pessoas, as pessoas que eu falo dizem que também não entendem, por isso não entendo o porquê dessa Será pelo negação. facto de trabalhares muitas horas por dia e os animais terem de estar uma série de horas em casa, fechados? Poderá fazer sentido? Assim, não me faz bastante sentido. Pode fazer um bocado de sentido, mas não acho que seja essa a razão. Porque, por exemplo, eu quando fui para. Ok, vamos entrar numa conversa que numa coisa que há muitos animais que para adotar e há muitos animais. Mas eu, por exemplo, eu quando optei pela a Queen, quando optei pelo Bulldog francês, Uhum. não foi assim de, olha, só porque é giro, porque parece um porquinho pequenino, vou Uhum. buscar. Não. Por trás de eu, antes de ter escolhido, houve muita coisa que eu tive que pôr na balança, houve muita coisa prós e contras que eu tive que estudar. Uma coisa muito contra é, e tu melhor que ninguém sabes, é os bulldogs franceses, a nível de saúde, são muito, parece que são de cristal. Qualquer É coisinha, verdade. entendes? Mas por É outro lado uma das raças mais amigas do médico veterinário. entendes? E então, e então outra coisa que me fez Não há favor. nada como um rafeiro, um carro Sim, de mas por combate. exemplo, isso é verdade. Eu gosto imenso de bulldogs franceses, não tenho, Eu gosto de não te estou a todos. julgar de Não, forma não, nenhuma. não, claro, eu sei. A gente até já teve esta conversa, mas, por exemplo, eu gosto de todos os cães, eu adoro. Tipo, eu, se pudesse, a minha vida era o oposto. Ou tinha bulldogs franceses e dogs alemães. Ou seja, estamos a ver a diferença. Sim, Estamos a falar de um sim, cão sim, deste sim. tamanho para um cão da É minha verdade, altura. é verdade, é verdade, E é então verdade. foi assim, porque eu depois de pensar, é um cão para casa, é perfeito para apartamento, porque eu vivi, mesmo em Portugal, vivi num apartamento. É um cão ideal. Não é muito grande, não exige muito de comer, não existe assim grande. Ele adapta-se tão bem. Eu falo para mim, se Sim, calhar tive sorte. é um cão de porte pequeno e pronto, e E ela é adora-me o dia fácil de se todo. adaptar a Entendes? Ainda agora a minha estas mãe, por causa disto do circunstâncias. Covid, da pandemia, a minha mãe passou a fazer teletrabalho. E a minha mãe dizia-me: agora entendo o que é que ela faz durante o tempo que a gente está a trabalhar. Ela só dorme, mesmo com pessoas em casa. Ela vem ter contigo, então estás bem, vai E para vai à sua vidinha. entendes? Vai-se deitar na caminha dela e se for preciso estar lá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas a dormir, abre só os olhinhos para ver se está tudo bem, se está tudo controlado, entendes? Olha, vida de cão. É, Vida de cão. Boa vida de cão. boa Boa vida de vida de cão. cão. Boa vida de cão. Jorge, tu, passados estes anos, estes 5 6 anos a viver no Reino Unido, qual é que é a ideia? Tu pensas em refazer a vida em Portugal ou de alguma maneira já te começas a sentir parte integrante e começas a perceber que a vida faz mais sentido aí do que cá? Há uma questão difícil, uma questão que, se fosse há uns tempos atrás, eu diria sim rapidamente, vou voltar, quero voltar ao fim de algum tempo, mas deixei um bocado de, por causa disto da pandemia e de eu ter trabalhado, infelizmente, no terreno e ter visto muita coisa, deixei Uhum. de fazer muito, ou comecei a deixar de fazer muito aqueles planos de, ok, amanhã quero estar aqui, entendes? Claro que tenho Completamente. o que eu gostaria de fazer, ou onde é que eu gostaria de estar, mas neste momento sinto-me bem cá, sinto-me bem cá. Claro que gostaria de voltar a Portugal.
Portugal, é o meu país, as minhas origens, as minhas raízes, a minha família, tenho tudo lá. Mas profissionalmente estás bem aí, não é? E Sim, sabes sim, e que graças a Deus, voltando para Portugal, a sim, sim, e realidade é graças diferente. a Deus, esta pandemia deu-me uma oportunidade de fazer turnos extra num outro serviço, nos cuidados intensivos, que é o coração de um hospital, Uhum, e felizmente as pessoas também gostaram bastante do meu trabalho e consegui uma vaga lá, ou seja, vou começar no próximo mês, nem este mês, porque a gente já está em março, um novo capítulo a nível profissional, ou seja, um upgrade no meu serviço. E então, nos próximos anos, por enquanto, vejo-me cá, pelo facto desta oportunidade que eu vou ter, deste new step que eu estou a dar à minha vida, uhum. que é ir trabalhar para os cuidados intensivos. Há quem me chame de doido, porque o que é que me vai fazer largar um serviço onde eu já me sinto à vontade com tudo, Sim, para mas ir para uma nova no fundo experiência, entendes? eu acho que é sempre a nossa ânsia de poder chegar mais à frente, não é? E E de poder, aprender, e eu sim, aprender outras coisas. Eu acho que a aprendizagem é algo constante na nossa vida e que não a ocupa partir do espaço. momento que exato, e a partir do momento que nós estagnamos, às tantas há coisas que deixam de fazer tanto sentido ou que acabam por não fazer sentido nenhum, não é? Claro. E pronto, olha, e fico muito contente por esse teu upgrade Obrigado. e por esse novo desafio. Agarro e aproveito. Nós estamos mesmo a terminar. Uhum. Mas antes Infelizmente. disso, mas antes disso eu tenho duas perguntas para te fazer, duas perguntas-chave. A primeira é qual foi a maior loucura que tu já fizeste na vida? A primeira que te Hum, lembras? não sei, já fiz tantas. Acho que já, já fiz tantas, Sair especialmente de, sair quando de éramos mais Portugal foi uma novos. loucura? Ah, Sair de podes Portugal dizer, foi uma claro que sim, loucura? podes dizer que foi uma loucura. Isso E, é. E também, como eu te expliquei há bocado, da maneira como eu decidi vir, foi aquela conversa de se tu fores, eu vou. Então está bem, então sim, peraí, então, é verdade. ok, já está. Mas às vezes as Entendes? coisas também, se não forem desta maneira, não se decidem de outra forma, não é? Tem que haver aí Sim, 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 sim. algum jogo de cintura e algum impulso para tomarmos algumas decisões. E algo que te arrependas de ter feito? É assim, por norma não me arrependo nada do que eu fiz, porque tudo o que eu fiz, as decisões que eu tomei, ajudaram-me a crescer, ajudaram-me a ser a pessoa que eu sou hoje e que eu sinto que houve um grande progresso e uma grande diferença. Se fazia de maneira diferente, talvez, talvez, ponha aí um talvez, mas talvez não mudaria nada do que eu tenho feito até hoje, porque lá está, porque se eu hoje me sinto melhor pessoa e uma pessoa mais culta, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, foi graças a essas quedas e coisas Claro. boas que eu fui tendo ao longo da vida. A experiência adquirida, não é? É Por muito isso importante. não me arrependo, mudaria, se calhar fazia de forma diferente ou diria alguma coisa de forma diferente, mas não posso arrepender nada que me ajudou e que eu sinto que me ajudou a evoluir como pessoa. Claro, não Claro. sou perfeito, ninguém vai ser, ninguém é, Ninguém é entendes? perfeito. Mas não me arrependo nada do que fiz até hoje, com 31 anos de vida quase. Tenho também para ti um quiz muito rápido, Ok, de opção, verão ou inverno? inverno, Pequeno almoço ou jantar? pequeno almoço, Doce ou salgado? doce, Cidade ou campo? campo, sem dúvida. Água doce ou água salgada? Salgada, Planeado ou improvisado? improvisado, Fish and chips ou uma bifana no pão? bifana no pão, Estava a sem, ver. sem dúvidas. Estava muito expectante por E esta tua posso dizer, opção. estou cá há 5 anos e só experimentei 2 vezes, não é uma coisa que me fascine. Digo-te A mim sinceramente, também não. prefiro ir às relotes, pá, no mercado, ao domingo no mercado, ou nos campos, nas feiras quando é o futebol, e comer uma Santos de Corate. Para mim, eu acho que é muito melhor comer imperial do que o fish and chips. Não é dizer que não presta atenção, mas não, Não agrada a todos, com não, certeza. não, não. Jorge, queria agradecer-te muito a tua vontade de estás a conversa comigo.
desejar-te muita sorte, muito sucesso na tua vida, quer pessoal, quer profissional. Esperar que te mantenhas e mantenhas esse rumo, seja aí, seja cá, seja como for, mas que a tua vida continue a correr bem, e agradeço mais uma vez a tua partilha. Eu tenho a certeza que toda esta questão da imigração é uma questão sempre muito particular e muito de pessoa para pessoa, mas tenho a certeza que alguém que nos ouviu poderá ter-se identificado e poderá, quem sabe, poderás ter ajudado a tomar alguma decisão de ir ou de não ir e de ficar, e também te agradeço muito, muito por isso. Muito Sim, sucesso. sim, e eu Obrigado. também, aliás, eu também te agradeço a ti por esta oportunidade, de ter mostrado um pouco da experiência e, claro, se alguém que nos esteja a ouvir, se por alguma razão quiser saber mais, infelizmente só posso falar sobre este país, mas se alguém que nos esteja a ouvir e que por alguma razão queira saber um pouco mais, ou depois também poderá entrar em contato comigo, ou Ok? entendes? E eu Claro que também sim. terei todo o gosto em ajudar, porque eu sei bem o quanto é bom ter alguém que está no terreno e que nos E possa que nos ajudar possa dar sobre, um apoio. podes dar um apoio, dar umas luzes sobre o que é viver num país totalmente diferente do nosso, uma realidade totalmente diferente. E por isso, desde já agradeço-te a oportunidade por me teres Eu deixado é, estar eu é que a agradeço. falar. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Obrigado. então, um abraço. E a vida é mesmo assim, quantas vezes não somos obrigados a deixar tudo para trás e a seguir um rumo completamente inesperado, completamente no vazio. Esta foi a partilha do Jorge e eu espero que tenhas gostado. Já sabes, segue o nosso canal de YouTube, ativa as notificações, deixa um comentário, é sempre bom ver os vossos comentários, ver os teus comentários, e não te esqueças também que estas conversas estão disponíveis no Spotify. O meu nome é Ruben Cândido e este é o Fala-me Disso. Até à próxima.